Telespectadores do programa Mundi Animal, é um grande prazer. Estamos começando mais um programa aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Dúvidas, críticas, sugestões, mande um e-mail para a gente, mundi.mundianimal@tvmundi.com.br. Pessoal, assunto super importante, muito interessante, fisioterapia na medicina veterinária. Estamos aqui com a doutora Stella Sakata, que é médica veterinária, especialista em fisioterapia e ortopedia pela Unip aqui de São Paulo, especialista em terapia física por uma escola na Argentina, especialista em hands terapia por uma escola na China e proprietária do Centro de Reabilitação Stella Fisiovet aqui em São Paulo. Olá, doutora Stella, como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Doutora Stella, vamos falar um pouquinho de fisioterapia na medicina veterinária. Como é que surgiu o seu interesse pela fisioterapia? Bom, na época da faculdade, a gente sempre está decidindo o que a gente quer. E eu gostava muito de cardiologia, não era nem fisioterapia, porque fisioterapia naquela época não era um tema abordado, praticamente não existia. Em 2001, uma amiga minha me convidou e falou: você não quer fazer estágio com fisioterapia? Eu falei: fisioterapia? Eu até me assustei, eu falei: nossa, que diferente, vou ver, vou participar. Então eu aprendi com uma veterinária que tinha voltado dos Estados Unidos e eu fiquei acompanhando ela e fui me interessando pela profissão. E no final, mais ou menos entre o meio de 2001, sofri uma cirurgia e eu perdi a movimentação das minhas pernas. Nossa. Então eu fiquei 5 meses sem movimentar, perdi a movimentação do meu quadríceps, então eu não conseguia andar. E eu vi o quão importante era a modalidade, né, a especialidade, e eu pensei comigo: por que não, né? Por que a gente não faz os animais? Então, no começo, eu trabalhei muito, porque era uma coisa muito descrente. Então, eu tinha que provar para os veterinários que realmente funcionava, que a gente tinha efeito. Então, trabalhei muito, assim, até brinco, de graça, para mostrar para os meus amigos ortopedistas que a profissão surte resultados, e os resultados são excelentes. E, na verdade, o estranho hoje é imaginar como é que eles não faziam antes. Faziam antes, né? Porque essa é a dificuldade, né? É igual todo mundo tem celular hoje, né? A gente fica imaginando como é que era não ter celular, né? Sim. Ou seja, como é que era a medicina veterinária sem a fisioterapia? Como é que se fazia? Especialmente em relação à ortopedia. Sim, porque assim, na medicina humana, a pessoa ela faz uma cirurgia, ela já sai com uma guia de encaminhamento do ortopedista para reabilitação. Na veterinária a gente não tinha isso. Né? Então, assim, às vezes a cirurgia, hoje você percebe a qualidade das cirurgias e o avanço das cirurgias ortopédicas também. Você percebe que quando a gente trabalha com a reabilitação, a resposta é muito mais rápida. Então, a recuperação do animal é muito mais rápida também. Então, a gente fala, vamos supor, de uma recuperação de um joelho. Em medicina humana, um humano para um joelho ficar bom leva 1 ano. Em cão, com 4 meses, 5 meses, a gente já reabilitou. Então, é fantástico a recuperação deles, né? Perfeito. Doutora Stella, qual é a doença ou o problema que mais você atende em relação e que há necessidade de se fazer a fisioterapia? Olha, hoje, graças a Deus, assim, com o avanço das tecnologias, até com a mídia, as pessoas estão procurando mais, porque antigamente o veterinário era aquele generalista onde hoje o proprietário pede: você não tem um urologista, você não tem né, assim, seus pacientes também devem pedir isso para você. Então, assim, hoje a gente atende desde o paciente geriátrico, que são os mais velhinhos, com problemas de coluna, com perda muscular, porque a partir de uma certa idade eles começam a perder massa muscular, né, que a gente chama de catabolismo proteico. E o grande forte mesmo da clínica são as recuperações ortopédicas, os pós-operatórios cirúrgicos e os animais com problema de colunas paralisados, principalmente os teckelzinhos, os salsichinhas, né? Então eu tenho muito paciente paralisado que a gente atende. Perfeito. A fisioterapia, ela é mais utilizada do ponto de vista curativo do que preventivo. Mas ela pode também ser
Preventiva? Preventivo? Pode. Assim, hoje em dia a gente fala mais curativo porque são onde os veterinários te encaminham. Porque é muito difícil um proprietário chegar e ele por si só procurar uma reabilitação para o seu cão. Normalmente o nosso público maior é o médico veterinário que me encaminha o paciente, né? Mas isso está mudando. Então a gente pode tratar desde o animal que pratica esporte. Então, os borders que fazem agility ou as outras raças também. Então, desde a prática esportiva, a gente consegue melhorar com a fisioterapia. E até melhorar, que eu digo, a performance do animal, né? Para se evitar lesões, porque eles fazem vários movimentos que podem gerar uma lesão. Então, a gente utiliza a fisioterapia para isso, para melhorar o condicionamento físico, para a gente melhorar a performance. E, além... preventiva, principalmente assim, em termos mais corriqueiros, se o animal ele é castrado, ele pode muito bem trabalhar um condicionamento físico, uma reabilitação para ele não ganhar peso, não se tornar um animal obeso, né? Então a gente trabalha nessa parte preventiva nesse sentido. E curativa desde os diabéticos, hoje em dia os endócrinos estão mandando muitos pacientes, né, obesos, diabéticos, para a gente estar trabalhando também. Com outras doenças que levam também a uma perda, um déficit muscular, como o hipotiroidismo também. O animal ele fica mais flácido, então a gente tem que trabalhar uma doença de hiperadreno também. Então hoje a visão, assim, a gente tem desde os endócrinos encaminhando os pacientes, os neurologistas também encaminhando os pacientes, que é super importante a função do fisioterapeuta nessa parte neurológica. E a parte mais comum, que é a ortopedia, né? Quer dizer, na verdade, nós temos até, olha que bacana, né? Até endocrinologistas encaminhando pela questão da perda muscular, né? Aliás, é uma dúvida comum no consultório, a pessoa fala assim, ai, doutor, eu tive um cachorro com problema de coluna, o que eu posso fazer para que ele não tenha problema de coluna, Sim. né? Então, quer dizer, é o que você disse, né? A situação já está mudando, né? De uma questão curativa já está tendo uma ação mais preventiva, né? Sim, principalmente porque, assim, hoje em dia o cão, ele não é mais um animal que fica do lado de fora de casa, ele é o ente da família. Então, ele é o segundo filho ou o primeiro filho. Então, as pessoas, elas querem tudo para os animais. Então, assim, antes eles moravam na parte de fora da casa, eles viviam na parte de fora. O piso normalmente é mais rústico. Então, hoje em dia, não. Dentro de casa, o que a gente tem? Piso de madeira, piso liso. Isso, se o animal cresce, um filhote crescendo em piso liso, ele vai se deformando com o passar da idade. Então, hoje em dia, a gente tem muitos filhotes que a gente atende com deformidades por viver em piso liso. Então, a gente corrige isso. Tem uns truquezinhos que a gente faz para adaptar a casa ou até o animal para ele não ter esses problemas. Você acha, doutora, hoje que a obesidade ela é um fator importante para a sua profissão, do ponto de vista das lesões ortopédicas, das lesões articulares? Sim, com certeza, porque é um animal mais pesado. Imagina um animal pesado e vivendo em piso liso. Maior chance dele romper um ligamento, maior chance dele nos saltos, né? Porque eles dormem muito em sofá. Na hora que você vai saltar, o problema não é o subir do sofá, é o descer do sofá. Porque na hora que você desce e ele está em piso liso, ele pode tanto pressionar a coluna cervical, por causa do impacto, como escorregar e se lesionar. Então, a obesidade é um fator muito importante. Um animal mais leve, ele menos risco de lesão. Perfeito. Olha, nós estamos conversando aqui com a doutora Estela, ela está dando grandes dicas para a gente de como prevenir doenças importantes. E a fisioterapia não só é utilizada de uma forma curativa, mas também preventiva, como ela está dizendo. Doutora Estela, eu tive uma curiosidade aqui no seu currículo. O que é Hands Terapia, que é um curso que você fez, inclusive, na China? Queria que você comentasse um pouquinho dessa experiência. O que é isso, né? Quando eu fui com a turma da China em Beijing, eu fui muito com os acupunturistas, mas eu não sou acupunturista, eu sou fisioterapeuta. Então, eu fui aprender as técnicas manuais de massagem, né? Então, por exemplo, eu fiz um curso lá na China de Tuiná. Tuiná é o shiatsu chinês. Então, são manobras que a gente faz para mobilizar tanto uma articulação quanto um músculo para a gente tirar a dor do animal. Que interessante. E hoje você faz uso dessa técnica também para os animais? Porque assim, uma sessão de fisioterapia, ela engloba tudo que eu vou precisar fazer naquele animal durante aquela sessão. A gente não faz assim, sessão de laser, sessão de estímulo elétrico, não, tudo envolve. Então, quando eu pego um animal para reabilitar, que ele venha com um problema no joelho, eu não vou tratar só o joelho dele, ele está todo com a biomecânica dele toda alterada. Então, eu vou tratar desde a cabeça até a ponta dos pés. Então, isso envolve tanto técnicas de massagem,
massagem, tuinar, quantos equipamentos, né, numa fisioterapia mais passiva e tanto numa fisioterapia mais ativa, que a gente chama de cinesioterapia, que são os exercícios, né? Legal, de fato eu vi aqui vários aparelhos, até nós estamos indo para um intervalo comercial e eu gostaria, doutora Estela, que a senhora falasse um pouquinho desses aparelhos para a gente, que é a tal da fisioterapia passiva. Isso. Bacana. Estamos indo ao intervalo comercial e já nós voltamos aqui com o assunto fisioterapia na medicina veterinária, um conceito tão moderno, tão atual, tão útil nos dias de hoje. Nós voltamos já.